Muito bem, vamos para a nossa segunda aula dessa disciplina importante, fundamental, chamada apologética, em defesa da fé cristã. E dos 5 ataques que a igreja sempre sofre, para você recapitular isso, nós temos o primeiro ataque: ninguém pode ter certeza sobre a verdade. O segundo ataque: Deus não existe ou não é possível saber se ele existe. O terceiro ataque: a Bíblia não é confiável. O quarto ataque dos céticos é: a ciência contradiz a Bíblia. E o quinto ataque que nós estudaremos nessa disciplina: se Jesus existiu, foi somente um homem comum. Então, começando a falar do primeiro ataque, esse ataque diz que ninguém pode ter certeza sobre a verdade. Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte: porque o nosso evangelho, o evangelho apostólico, o evangelho de Cristo, o evangelho abraçado e defendido pela igreja cristã primitiva, o nosso evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Friso aqui, plena convicção, verdade, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor a vós. O escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A verdade é absoluta. Ela não pode ser diferente para diferentes pessoas. Nós podemos lidar adequadamente com a verdade? Afinal de contas, por que alguém deveria crer em algo? Pessoas exigem a verdade em muitos aspectos da vida. Pessoas querem que os outros sejam verdadeiros consigo, mas nem sempre elas são verdadeiras. E há áreas da vida que a verdade não importa ou deixa de importar. Há pessoas que não se importam com a verdade quando se trata de moral ou religião. E o argumento é esse: é verdade para você, não para mim. A verdade vale para você. A mim não interessa. Essa é a sua verdade, não a minha verdade. Essa rejeição, normalmente, ela tem as bases volitivas na vontade e não na razão. São bases volitivas e não racionais. Pessoas que não querem prestar quaisquer contas a quaisquer padrões morais ou religiosos. Pessoas que não querem dar satisfação do que fazem ou do que creem. Então, cegamente aceita-se as verdades politicamente corretas, as afirmações politicamente corretas de alguns pseudo-intelectuais, pretensos, supostos intelectuais. E aí, o que se diz é que a verdade é relativa. Religião trata de fé e não de fatos, é um outro argumento usado. A religião não trata só de fé, ela trata de fatos. Jesus Cristo veio ao mundo. Deus encarnou na pessoa de Jesus, Emanuel, Deus conosco, isso é fato. Jesus viveu uma vida sem pecado, isso é fato. Jesus morreu na cruz para nos salvar, uma morte substitutiva e expiatória, isso é fato. Jesus ressuscitou dentre os mortos, isso é fato. Jesus ascendeu aos céus, isso é fato. Então, a religião não é apenas fé, é fatos. Santo Agostinho, ele disse: amamos a verdade quando ela nos ilumina e odiamos-la quando nos condena. Esse é o relativismo de muita gente. Essa esquizofrenia espiritual, intelectual principalmente,
requer que se enderece 4 perguntas, que se faça 4 perguntas, que se apresente 4 questões extremamente importantes. Primeira pergunta, o que é a verdade? Segunda pergunta, a verdade pode ser conhecida? Terceira pergunta, é possível conhecer as verdades referentes a Deus? E a quarta pergunta, e daí? Quem se importa com a verdade? Porque tem muita gente que não se importa. O que é a verdade? Não é apenas um jogo de palavras, nós vamos falar sobre a verdade sobre a verdade. João 18, 37, Jesus perante Pilatos. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Note aqui que Pilatos não estava interessado. Ele faz a pergunta, mas ele não espera a resposta. Há 2 teses. Ou ele sabia a verdade, e eu defendo essa tese, ou segunda, ele não estava interessado na verdade. Ele sabia a verdade, mas ele estava tentando ser politicamente correto e se proteger diante da proximidade da renovação do seu mandato como procurador da Judéia. E para isso ele precisava manter Jerusalém, aquele barril de pólvora, prestes a explodir, sempre, na iminência de explosão constante. E ele não quer problemas, não quer tumulto, então ele prefere o politicamente correto à verdade. E tem muita gente hoje fazendo isso. O que é a verdade, afinal de contas? O que é a verdade? Há algumas citações e alguns estudos de Hegel, um filósofo e estudioso na Alemanha 1770-1831, e ele diz o seguinte, qualquer coisa que é razoável é verdade, e qualquer coisa que seja verdade é razoável. Estava completamente equivocado. Ele estudou teologia por 5 anos, ele é o criador do sistema da dialética, tese, antítese e síntese. Trouxe algumas contribuições, mas falou muita bobagem também. Considerações sobre o pensamento de Hegel. Segundo a análise de Francis Schaeffer, Hegel mudou o mundo principalmente quanto à ótica de abordar a verdade. O que nós tínhamos era um pensamento linear de causa e efeito, e ele foi substituído pelo pensamento triangular. O conceito de absoluto morreu, acabou. A verdade passa a ter gradações. Segundo Hegel, algo pode ser ligeiramente verdadeiro, parcialmente verdadeiro, muito verdadeiro ou totalmente verdadeiro. Se é ligeiramente verdadeiro, não é verdade. A verdade ela é totalmente verdadeira. Não existem gradações na verdade. Quando ela é misturada com mentiras ou com dúvidas, ela deixa de ser a verdade. Segundo Schaeffer, o que se estabeleceu aqui foi o que ele chama de linha de desespero. Não se tem mais uma verdade absoluta, não se tem uma esperança única, não se tem um parâmetro imutável. Gradativamente, esses conceitos se espalharam pelo mundo e formataram a mente do homem moderno. A partir daí, a verdade deixou de ser verdade e o homem moderno aborda a verdade dessa forma, desprezando os absolutos. Antes de Hegel, quando alguém pregava o evangelho,
dizia: creiam nisso, é a verdade. E os que ouviam o evangelho diriam: bem, se é assim, então o contrário é falso. Hoje, uma pesquisa feita entre jovens brasileiros mostra que eles creem em Cristo, eles creem em meditação, eles creem em cristais, eles creem em duendes, eles creem em bruxaria. A verdade é relativa. Aqui nasceu o relativismo ético, tão prejudicial, tão nocivo à fé cristã e aos bons costumes. Marx, idealizador do marxismo, ele foi influenciado por esse pensamento. Ludwig Feuerbach, um grande cético e crítico do cristianismo, foi influenciado por esse pensamento. Søren Kierkegaard, dinamarquês, é o pai do existencialismo. Ele foi influenciado pelo pensamento de Hegel. Então, nós começamos a ter alguns problemas por causa dos defeitos da filosofia de Hegel. O conceito de graus, na verdade, é insustentável. Não tem como uma verdade ter graus. Ou é verdade ou não é verdade. A declaração, segundo ele, é tanto verídica quanto falsa. Possui alguma verdade, toda declaração, e alguma falsidade. Gente, se a verdade ali contida é totalmente verdadeira, a falsidade é totalmente falsa. Negar isso é abrir mão da lógica. A lógica diz que não pode haver contradição, é a lei da não contradição. Ou é verdade numa mesma afirmativa, não pode haver uma contradição. Todo paradoxo, ele tem uma explicação. Todo paradoxo, quando estudado, a gente vê que o que está ali é lógico, não é paradoxal. Mas você não pode ter duas afirmações antagônicas, contrárias, numa mesma frase, num mesmo assunto, e ambas serem verdadeiras. Não tem como, não existe como. A declaração ela é reprovada pela lógica. João é um homem muito bom e muito mau. Ou ele é muito bom ou ele é muito mau. Fulano é um excelente cidadão, só que não presta. Não tem como, não existe como. Ou ele é um bom cidadão ou ele não presta. Se ele é um bom cidadão, ele presta. Se ele não presta, ele não é um bom cidadão. Se ele é bom, completamente bom, ele não pode ser completamente mau. A lei da lógica, a lei da não contradição. A verdade é absoluta, não é relativa. A verdade é absoluta. Se algo é verdade, tudo que se opõe a isso não é verdade. E não sendo verdade, é mentira. É falso. Negar isso é contrário à razão. É contrário à lógica. Um humanista desafia os cristãos com a seguinte afirmação: esses cristãos são gente de mente muito estreita. Sabem o que creem? Que o cristianismo é verdade e tudo mais é falso. Isso não é uma acusação, isso é uma constatação. Se o cristianismo é a verdade, tudo mais é falso, e eu creio nisso. Em termos de fé, de religião, de religação entre o religare do latim entre Deus e o homem, se o cristianismo é verdade, o resto é falsidade, é mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho, Jesus. Só tem uma verdade, Jesus. Só existe uma vida, Jesus. E o mais é mentira. Então, essa acusação é um desafio, mas é um desafio que confronta a lógica e a verdade. A resposta de Norman Geisler para essa pergunta é: esses humanistas são gente de muito estreita. Sabem o que creem? Que o humanismo é verdade e tudo mais é falso, inclusive o cristianismo.
É a reciprocidade. É o toma lá da cá. Eles nos acusam de algo que eles creem. Eles questionam a verdade com a verdade deles, que é mentira, que é falsa. Uma coisa que nós temos que entender é que a verdade, ela é descoberta. Ela não é inventada. A lei da gravidade já era a lei da gravidade antes de ser descoberta por Newton. Newton não criou a lei da gravidade, ele descobriu a lei da gravidade. Eu lembro algo assim muito hilário, se tornou um meme, a professora falando sobre a descoberta do oxigênio e o aluno pergunta na prova como as pessoas respiravam antes de se descobrir o oxigênio. Na verdade, o oxigênio sempre existiu, mas ele foi descoberto. E por aí vai a composição da água. A água é composta de H2O, dois de hidrogênio e um de oxigênio. Mas, antes de se descobrir isso, a água já existia e todo mundo tomava água e banhava-se na água. Então, a verdade ela é descoberta, ela não é inventada. Uma segunda questão, a verdade é transcultural em qualquer cultura do mundo. 2 mais 2 é igual a 4. Você pode, aqui no Brasil, na África, na Ásia, lá no Extremo Oriente, na América do Norte, não importa. 2 mais 2 é igual a 4. A verdade, ela é ela é transcultural. Verdade é sempre verdade. A verdade é imutável. As crenças podem mudar, a verdade continua sendo verdade. Por exemplo, antigamente se achava que o planeta era chato e que chegava em algum momento do oceano que despencava no vazio. Com as descobertas, com os grandes navegadores, se descobriu que a Terra é redonda. Mudou-se a crença. E agora tem um monte de gente doida aí, chamado de terraplanistas, que voltaram a acreditar que a Terra é chata, é plana. Mudou-se a crença de algumas pessoas, mas a verdade continua a verdade. A Terra é redonda. E ponto final. Há um texto bíblico interessantíssimo, está lá na Bíblia desde sempre. Deus está assentado sobre a redondeza da terra. E as pessoas querem dizer que a terra é chata. Quer dizer, a terra continua sendo redonda, apesar de milhares, talvez milhões de pessoas acreditarem que ela é chata. A chatice dessa gente, ficou bom, né? A chatice dessa gente não vai achatar a Terra, ela continuará sendo redonda. Ou seja, a crença dessas pessoas não vai alterar a verdade. O problema não está na verdade, está na crença delas, não está na redondeza da Terra, está na crença dessas pessoas. Crenças não mudam um fato. Ah, eu acredito nisso, não vai mudar aquilo. Eu acredito que a Terra é chata. Se acreditar que a Terra é chata, não vai mudar. A Terra não vai se tornar redonda para você e só para você. Não existe a sua verdade. Temos que levar isso em consideração quando falamos de verdade. A verdade não muda com a atitude de quem a apresenta. Vamos pensar que um arrogante, uma pessoa extremamente arrogante, fale uma verdade. A arrogância da pessoa, a atitude arrogante da pessoa não vai tornar a verdade mentirosa. Ela pode se tornar antipática, pode ser rejeitada pela arrogância, mas a verdade continua sendo a verdade. Vamos pensar que um pregador do evangelho, extremamente arrogante, sem piedade, sem misericórdia na sua pregação, diga que quem não tem Jesus vai para o inferno. E diga com todas as letras e com aquela atitude peculiar de alguns pregadores, doa quem doer. Sem nenhuma misericórdia. Assim, ó. Entra
para arrebentar a pessoa. Você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Ele foi arrogante, a sua mensagem foi apresentada sem amor, sem misericórdia, mas é verdade. Não se torna mentira, porque ele é arrogante e impiedoso, sem amor, não misericordioso. Existem pessoas que dizem que todas as verdades são absolutas. Por exemplo, ou está calor, ou está frio, mas para mim está calor, e uma outra pessoa diz assim, ó, eu estou com frio. Parece uma relativização da verdade, mas não é. A verdade absoluta é que a minha sensação térmica de calor é diferente da sensação térmica do outro. Para mim hoje pode estar calor e para o meu vizinho aqui do lado pode estar frio. A verdade absoluta é que a sensação térmica de um e de outro pode ser diferente. Mas isso não vai alterar a verdade. Isso não é verdade relativizada. Isso não é cada um ter a sua verdade. O que eu concluo aqui, crenças opostas são possíveis. Crenças opostas são possíveis. Verdades não. Verdades opostas não existem. Crenças opostas são possíveis. Verdades opostas não existem. Por exemplo, alguns argumentos sobre o conhecimento da verdade são autodestrutivos. Eles destroem, eles implodem a si mesmos. Por exemplo, alguém diz assim, ó, a verdade não existe. Se a verdade não existe, essa afirmação é mentirosa. O argumento se destrói, se implode. Verdade não existe. Mentira sua. Você está mentindo. Porque não tem verdade, então tudo que você falar é mentira. Os argumentos pós-modernos, na sua maioria, são autodestrutivos. Os argumentos contra a verdade. Não existem absolutos. Se não existe, a própria afirmação não existe em absolutos já é relativa. Consegue me entender? Consegue acompanhar esse raciocínio? Pegou a lógica da questão? Toda verdade é relativa. Então, essa afirmação pode ter outra conotação. Verdade é absoluta, não é relativa. Isso é verdade para você, mas para mim não. Essa declaração, essa afirmação só é verdadeira para quem faz. Não existe a minha verdade, a sua verdade, existe a verdade. Esses argumentos não satisfazem os seus próprios critérios. Ou seja, expondo-os a si mesmos, eles não passam no teste a que se propõem. Essa tática pode ser usada contra os relativistas e os pós-modernistas de hoje. Quando você está falando do evangelho, ele vai dizer isso, né? Isso é verdade para você. Não existe verdade. Toda verdade é relativa. Você pode questioná-lo usando o próprio argumento como arma. Essa tática é muito eficaz, porque você não precisa usar coisas que você crê. Você destrói, você desconstrói o que ele está dizendo, porque esses argumentos são autodestrutivos. A verdade pode ser conhecida. A verdade pode ser conhecida. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2,4, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Biblicamente, a verdade pode ser conhecida.
Agnósticos e céticos reivindicam que a verdade não pode ser conhecida, mas ao mesmo tempo reivindicam que a sua afirmação é verdadeira. É o argumento autodestrutivo que nós já vimos. A verdade pode ser conhecida? A verdade pode ser conhecida? Para mim, a resposta é sim, pode. Então, outra pergunta que não quer calar. Outra pergunta que surge: todas as religiões podem ser verdadeiras? Obviamente não, pois elas são contraditórias entre si. Alguns afirmam que o importante é buscar a Deus, e aqui vem aquela velha conversa: todos os caminhos levam a Deus. Duas citações, uma da música da banda Voz Abundante, lá dos anos 80, meu tempo de seminarista. Pastor Patrick Dugan fundou a banda Vida Abundante, naquele tempo era Conjunto Vida Abundante, comemorou recentemente 50 anos, o Vida Abundante, e eles tinham uma música que o Jorge cantava, chamado Buda, e aí a música dizia mais ou menos assim, ó: todo caminho leva a Deus, mas se você pegar a estrada do Rio para Salvador, Porto Alegre não verá, mesmo que sincero for. E há uma segunda questão sobre essa questão de todos os caminhos levam a Deus, o importante é buscar a Deus. Lá na Roma Antiga, no auge, no apogeu do Império Romano, com o sistema viário construído, então, é o seguinte, você pegava uma estradinha secundária, você andava, você podia pegar mais uma, duas, mas você ia desembocar numa via que já era pavimentada, e essa via pavimentada levava a Roma. Lá no outro extremo do Império, tinha uma ruazinha, uma estradinha vicinal, caía numa estrada maior, caía noutra e caía na estrada pavimentada que levava para Roma. Então, daí surgiu aquela ideia de todos os caminhos levam a Roma. E transferiram isso para a religião, para Deus. Todo caminho leva a Deus. Nem todo caminho leva a Deus. Ou melhor, há um caminho que leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Já citei nessa aula. Eu sou o caminho. Não tem outros caminhos. O importante é buscar a Deus. A ideia de que todas as religiões ensinam basicamente a mesma coisa é bobagem. Sabe por quê? Porque existem contradições irreconciliáveis nas doutrinas e dogmas das diferentes religiões. Então, por que alguém deveria crer em alguma coisa? Pascal, ele diz o seguinte: pessoas quase invariavelmente chegam em suas crenças não na base das provas, mas na base do que consideram atrativo. É a atratividade. Alguma coisa ou algumas coisas em determinada religião lhes atrai, satisfaz os seus desejos, satisfazem as suas expectativas de mundo, de espiritualidade, de pós-mundo, de pós-morte, de imortalidade. E baseado nisso, elas abraçam e passam a defender aquela crença. Não é um exercício da razão. Elas não buscam fatos. É muito mais emoção, atratividade. As crenças, elas podem ter várias origens: pais, amigos, sociedade, cultura. Psicologicamente, as crenças, elas podem ter como origem o conforto, a paz mental, o significado, o propósito, a esperança, a identidade. A pessoa se identifica com a sua crença, ela se identifica com algumas coisas. Tá? São várias as origens. São várias as origens de uma crença.
A tabela de origens das crenças, elas podem nos levar a pelo menos 3 reflexões. Só vale a pena confiar em qualquer ensino, religioso ou não, se este aponta para a verdade. Crer em falácias, em falsidades, traz sérias consequências. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que muitas crenças que se tem hoje não são amparadas por evidências, mas por preferências subjetivas. A verdade não é uma questão de preferência subjetiva. Verdade é verdade, é lógica, é racional. Em terceiro lugar, terceira reflexão, alguém pleno de suas capacidades mentais deveria abrir mão das suas preferências subjetivas e preferir a favor de fatos objetivos que possam ser verificados pela lógica, pela evidência, pela ciência e pela consistência. Nós deveríamos abrir mão das nossas preferências subjetivas em favor da lógica, da evidência, da ciência e da consistência. E eu diria que a maioria das pessoas não faz isso. Vamos voltar a falar um pouquinho da lei da não contradição. Afirmações contraditórias não podem ser simultaneamente verdadeiras. Ateísmo ou teísmo? Ambas, jamais. Ateísmo ou teísmo? Você não pode ser um ateu que crê em Deus. Você não pode ser um cristão ateu. Embora tenha muito cristão que vive como se for ateu. Mas não é possível. Alguns filósofos acusam e atacam o cristianismo, mas nunca experimentaram, nunca provaram. Partem de ideias preconcebidas que lhes pareceram agradáveis, atraentes, e sem nunca questionar científica, probatoriamente, através das evidências e da razão, o cristianismo. Eles analisam ou tentam analisar a sua crença, o seu ceticismo, o seu ateísmo, mas não o cristianismo. Eu citei aqui Joseph McDowell, quando ele resolveu fazer isso, escrever um livro desacreditando a Bíblia, ele se converteu. Então é perigoso para um ateu estudar a Bíblia e buscar a verdade. Se você é ateu e quer continuar ateu e gosta de ser ateu, não estude a Bíblia e não estude a racionalidade da fé cristã. Não estude apologética. Você, dificilmente estarei me assistindo, mas você que é ateu e está assistindo essa aula, desiste, desliga o seu computador e sai fora. Você vai se converter. Você vai ser convencido pelo Espírito Santo e pelos fatos, pelas evidências, pela lógica, pela racionalidade. Verdade pode ser conhecida? Sim, a verdade pode ser conhecida. A verdade pode ser conhecida. Ela deve ser conhecida. No seu livro que eu citei aqui, Ravi Zacarias, Pode o Homem Viver Sem Deus? Ele apresenta 5 teses sobre a fé cristã e como se discernir se uma fé é verdadeira ou falsa. Em primeiro lugar, a coerência lógica. Existe um raciocínio lógico, começo, meio e fim. Tudo é explicável pela razão, tudo é inteligível. Existe lógica na verdadeira fé. Segunda verdade que ele ensina, ou segunda tese que ele ensina, a adequação empírica. Quem crê na verdade, experimenta a verdade, começa a verdade pode ser experimentada, tá? Ela pode ser provada empiricamente, pessoalmente.
Eu lembro que uma vez, primeira vez que eu vi essa expressão empírica, eu estava conversando com um jovem que estava se afastando da fé cristã, estava, como popularmente a gente diz, se desviando. E eu falei, o mundo é mau, o mundo não tem nada para nos dar. Ele disse, eu quero provar isso empiricamente, eu quero ter essa experiência. Os resultados, e aqui vem a experiência, o resultado de uma fé verdadeira, ele é visível, ele gera frutos, ele muda a vida das pessoas, ele faz com que as pessoas se tornem melhores, ele eleva as pessoas. Outra tese do Ravi Zacarias, a inegabilidade como prova de veracidade. Existem alguns exemplos que são inegáveis. Todos nós iremos morrer. Isso é um inegável. Não importa quando, não importa de que forma, todos iremos morrer. Se eu soltar esse objeto, esse celular, se eu soltar esse objeto, ele vai cair. Isso é um inegável. Isso é verdade. A verdade é essa. Se eu soltar isso, ele cai. Não tem, não vai cair, vai quebrar ou não, é outra conversa. Mas ele vai cair. E existem alguns exemplos de não inegáveis. Por exemplo, todo pobre é ladrão. Não é verdade. Isso não pode. Tem gente que diz que todo pobre é ladrão. Isso não é inegável. Tem pobre honesto e tem rico ladrão. Todo crente é imbecil. Sou obrigado a concordar que sim, tem muito crente imbecil. Mas nem todo crente é imbecil e nem todo imbecil é crente. Então, a inegabilidade é uma prova de veracidade. Aquilo que não se pode, não tem como negar. Você vai morrer. Se eu soltar o celular, ele vai cair. Isso é inegável. Isso é prova de que existem verdades absolutas. E também existe a impossibilidade de afirmação como prova de falsidade. Se existe a inegabilidade como forma de verdade, existe a impossibilidade da afirmação como prova de falsidade. A pessoa diz assim, eu conheço tudo. É falso, ninguém conhece tudo. Nem os maiores gênios da humanidade conhecem tudo. Alguém poderia dizer, eu conheço todas as cidades do mundo. É impossível. Então, se alguém diz isso, é porque existe falsidade. Se existe falsidade, existe verdade. Alguém pode dizer assim, eu predigo o futuro. Isso é falso. Ninguém consegue predizer o seu próprio futuro. Algumas coisas podem ser previstas, mas tudo não. Quem diz que prevê o futuro, que prediz o futuro, é falso. E se existe falsidade, existe verdade. É possível conhecer as verdades a respeito de Deus, referentes a Deus? Olha o que a Bíblia diz. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1,18, 1,8. Pedro diz que podemos ter o pleno conhecimento de Jesus. Colossenses 1,10. Paulo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Provérbios 1, de 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata e o ouro, e a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
é possível conhecer as verdades referentes a Deus. As verdades referentes a Deus são conhecidas por todos os processos que nós já vimos hoje. Preste atenção numa coisa: embora Deus não possa ser testado, nem mesmo observados, os efeitos da sua existência podem. É como a lei da gravidade. Você não vê a lei da gravidade. Você não observa, mas você pode observar os efeitos da sua existência. A observação do universo nos levará a induções referentes a Deus. Mas antes de finalizar, de prosseguir e finalizar a aula, mais uma pergunta importantíssima. E daí? Quem se importa com a verdade? João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que adianta conhecer a verdade se não for dada a ela a devida importância? Ignorância e apatia são companheiras inseparáveis. Eu faço uma pergunta. Você sabe que Jesus Cristo salva? Eu posso ter 4 respostas. Sei, salva. Sei, não salva. Não sei. E a 4ª resposta pode ser: não quero saber. Os problemas intelectuais são endereçáveis pela apologética. Os problemas de razão, de lógica, de intelectualidade, a apologética tenta responder. O volitivo, não. A vontade da pessoa, não. A apatia de muitos em relação às verdades quanto à moralidade e à religião não diminui a importância desses termos. Alguém pode dizer-se apático à moralidade até que seja prejudicada pela falta dessa. A vida imoral ou injusta do outro não me afeta em nada, até que ela me afeta. Eu não ligo para o que o outro pensa, diz ou faça, desde que não me prejudique. É um relativismo. Quando isso me afeta, aí já é problema. Alguém pode dizer que é extremamente apático com relação à religião, mas ela é extremamente relevante. A religião é relevante na vida das pessoas. Se o cristianismo é mentira, milhões de pessoas têm desperdiçado seu tempo, seu dinheiro e muitas vezes a sua vida. Então é uma questão importantíssima. Se o cristianismo é verdadeiro, então milhões de não cristãos amargarão o inferno por toda a eternidade. E isso é uma questão importantíssima. Se o islamismo radical é verdadeiro, então todos os muçulmanos não radicais devem ser mortos. Isso é uma questão importantíssima. Se o hinduísmo é verdadeiro, então ajudar ao necessitado é interferir em um castigo que ele merece por um comportamento numa vida anterior. Isso é uma questão importantíssima. Se Deus não existe, então podemos enganar, roubar, trair, matar, enriquecer ilicitamente, porque não existem consequências eternas. Madre Teresa de Calcutá diz que num mundo onde Deus não existe, tudo é permitido. Deus permite que a verdade seja ignorada, aparentemente sem consequências, por um período limitado de tempo. Olha o que diz Malaquias. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos.
poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vos vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Os que cometem perversidade serão como restolho. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros novos da estrebaria. A mentira pode prevalecer por um tempo, mas a verdade triunfará no final. Os que creem poderão até ter desvantagens temporárias sobre aqueles que não creem, mas um dia a verdade triunfará e triunfará eternamente. O ataque dos céticos, dos ateus, que não se pode conhecer a verdade, não se sustenta. A verdade existe, a verdade pode ser conhecida e a verdade prevalecerá. Em nome de Jesus.